Vocês já repararam em como existem semelhanças entre um circo e uma igreja? É claro que as paredes dos templos não são de lona e o piso não é de terra. São construídas com cimento e tijolos. Algumas usam mármore, granito e até ouro. Afinal, Deus parece se importar muito com as aparências. Mas as diferenças não vão muito além daí. Músicas, luzes, apresentações caricatas, risos e até medo. Teremos que apelar para analogias, é evidente, mas isso não é difícil. Vejamos. Em vez da pipoca e do refrigerante, temos o pão e o vinho. Bom, normalmente é o pão e o quissuco, mas isso é apenas um detalhe. Em alguns shows, temos até o fenômeno da transmutação, que basicamente nos transformaria em zumbis, vez que comeríamos a carne de outro zumbi, que, em outros tempos, foi um humano que ressuscitou. Sim, vocês sabem de quem estou falando. Estão lá, é lógico, os domadores. Sim, eles existem nas igrejas. Ou será que nunca viram uma sessão de exorcismo, onde o bravo emissário de Deus, em um ato de profunda coragem, com uma Bíblia ao invés de um chicote, doma o diabo? Pois é, temos até o ingresso. Só que o preço é mais alto, bem mais alto. E se você não entrar para ver o show, pode ter que pagar pela eternidade inteira. Sim, você deposita uma prestação de 10% ou mais a vida inteira, mas isso não basta. Esse circo é especial e é necessário comprometimento. Mas talvez o personagem mais fácil de se encontrar nos dois lugares é o do mágico, ou, como preferem ser chamados hoje em dia, do ilusionista. Na igreja, ele não usa cartola, mas às vezes usa um chapéu pontiagudo. Assim como no circo, os bispos, os cardeais, o papa, os monges também usam roupas extravagantes que os fazem imediatamente serem distinguidos da população em geral, causando um efeito psicológico que os coloca em um local diferenciado, lhes imputando automaticamente uma pecha austeridade e confiabilidade. Se isso não é mágica, eu não sei o que é. E não para por aí. Você pode perguntar: mas e a varinha de condão? Existe também? Claro. Só que na igreja chamam de microfone. É através dele que a ilusão acontece. Os outros elementos também ajudam, como a música emotiva, as luzes bruxelantes e os joelhos dobrados. Claro que você está pensando, mas e as palavras mágicas? Poxa, gente, está tudo lá. Aleluia, amém. Isso quando não vem de forma ininteligível, como linguagem dos anjos ou glossolalia, se preferirem. Para quem acredita, elas são mágicas, ou não são? E não me digam que eles não tiram coelhos da cartola, pois fazem isso em todos os espetáculos. Ou vocês pensam que aviões a jato, mansões na Flórida e catedrais não custam dinheiro? Tem uma igreja que é dona de um país inteiro. Isso tudo sem nunca ter revelado sua mágica. Afinal, suas mandingas são metafísicas e só podem ser explicadas filosoficamente. E não por toda a filosofia. Apenas aquela medieval e proselitista, pois a filosofia moderna não pode alcançar a natureza de tais prestidigitações. Esse circo criou até o estudo sobre as coisas que geram sua ilusão. O quão genial isso é! Sim, o que é a teologia senão o estudo do que ninguém pode saber ao certo? A ilusão é tão bem engedrada e tão complexa que nem os próprios ilusionistas se entendem. Uns acham que o maior mágico que existiu já retornou, outros acham que ele ainda está por vir. Enquanto isso, quem assiste o show fica confuso, desnorteado, entregue, anestesiado. Mas isso é o de menos. Faz parte da ilusão não entendê-la. Se a entendessem, percebessem sua mecânica, não seriam mais espectadores. Seriam ateus. E esses, pelo visto, não gostam de ser enganados. Pessoal sem graça, não é mesmo? Nem sabe se divertir. Para ser ilusionista não é preciso muito. Basta carisma. Ajuda também saber escolher quais as palavras mágicas devem ser aplicadas. Porque os livros mágicos estão repletos de ilusões malévolas de magia negra, escravidão, tortura, genocídio, estupro, preconceito. Mas esses feitiços não devem ser usados, e por isso é proibido que os ilusionistas sequer os citem ao público pagante. Pelo contrário, se perguntados, estes devem jurar até a morte que não existem tais coisas, que o que existe é algo que foi tirado do contexto. Então, recordem-se disso. Toda vez que ouvirem falar sobre uma mágica secreta e proscrita, eles dirão que isto está fora do contexto. Mas que esse segredo fique entre nós, ok? Para o show ser cada vez maior, é necessário a criação de super atrações, de mega estrelas. E elas existem na igreja também. Padres popstars que, além de ilusionistas, também são cantores. Há outros que não são tão competentes, que não importa a impossibilidade da ilusão e, ainda assim, conseguem concretizar o truque, fazendo com que todos ainda batam palmas, justamente por terem sido enganados. É incrível, não?
Existem pastores que são especialistas em fazer uma mágica muito valorizada em um país repleto de pobres e famintos. E o feitiço é o da multiplicação do dinheiro. Quem vê estes artistas enriquecerem da noite para o dia, não discute e pensa, são abençoados mesmo. Mas existe um pequeno problema aí. Sabemos que mágica não existe. Esses ilusionistas vendem esse mesmo show há milênios e ele nunca apresentou nenhuma evidência de que sequer exista fora da mente das pessoas. Esse show nunca apresentou nenhum resultado prático, a não ser o de confirmar a si mesmo e de oferecer mentiras primárias. Mesmo assim, arrebata multidões e movimenta bilhões. Chupa David Copperfield. Mas atenção, eles não gostam que suas mágicas sejam chamadas de ilusões. Por obséquio, não sejam rudes e se refiram a tais truques pela alcunha de milagres. Mas isso tudo me fez lembrar de uma coisa. Não é possível existir circo sem palhaços. Onde estariam eles na igreja? Você pode perguntar. Não sei. Me digam vocês. Afinal, não sou eu quem dou parte do meu salário para manter o circo. Um circo que, a bem da verdade, ao correr da história, cuidou para que os melhores fossem calados, para que os mais inteligentes fossem encarcerados, para que quem não gostasse da sua mágica fosse queimado e morto. Um trágico show que, com sua panaceia transcendental, avalizou a escravidão, promulgou o preconceito e separou a humanidade entre os de dentro e os de fora. Por isso, não importa se você chama de púlpito ou picadeiro, muda a mágica e mudam os mágicos, mas ainda assim é tudo ilusão. Então, já acharam os palhaços desse circo? E não se esqueçam, pois hoje é domingo. Tem marmelada? Tem sim, senhor. Texto de H.P. Charles. Uai, seu app de vídeos curtos.